Olá, seja bem-vindo ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos juntos para darmos continuidade ao nosso estudo do livro Obras Póstumas. Nós estamos estudando o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Este capítulo é um capítulo extenso, nós tivemos que dividi-lo em várias aulas para que pudéssemos abordá-lo por completo. Hoje é a nossa terceira aula dentro deste capítulo e nós vamos trazer várias comunicações nesta aula onde vários temas são abordados. Então, dentre os temas que vão ser estudados e analisados nessas mensagens, nós temos uma chamada a Tiara Espiritual, onde vai mostrar o papel de Kardec dentro da doutrina espírita. Vamos ainda abordar sobre a futura reencarnação de Allan Kardec, sobre a duração dos seus trabalhos, ainda sobre a árdua missão que ele veio desempenhar dentro da doutrina espírita. Falamos ainda nessas questões sobre o futuro do espiritismo e, por fim, a volta de Allan Kardec ao plano espiritual. Então, são essas as temáticas que nós vamos iniciar e abordar no dia de hoje. Começando com a mensagem que se intitula Tiara Espiritual. Dentro dessa mensagem, Kardec tem a oportunidade de ter a sua mão lida por um médium, uma médium que tem a capacidade de fazê-lo. Nessa oportunidade, Kardec ele até permite que isso aconteça porque ele tem todo um viés científico. Então, ele tinha ali o interesse, a intenção de comprovar que, na verdade, nada era lido essencialmente na sua mão, mas que a mão era apenas um instrumento, um meio para fazer com que a dupla vista daquela médium fosse acionada e com isso ela tivesse acesso às informações da vida de Kardec. Na verdade, a dupla vista é uma capacidade que independe da mão. Então ele até coloca aqui que a mão tem o mesmo efeito, por exemplo, das cartas, da borra de café, dos espelhos ditos mágicos, do copo com água, do fogo, das bolas de cristal. Na verdade, tudo aquilo era um instrumento para acionar, para fixar a concentração do médium e despertasse ou acionasse a dupla vista, que é, na verdade, uma capacidade do espírito. E ele consegue realmente, depois que ela faz a leitura da sua mão, ele conversa com ela e explica por que, na verdade, não é a mão, os traços da mão dele que lhe dão essa oportunidade, mas a dupla vista. Mas independente dele ter trazido esta observação, o que ela dentro da dupla vista, o que ela percebe? O que ela chama de tiara espiritual. Ela vê em Kardec uma tiara espiritual. Ele pergunta o que aquilo que se poderia significar se ele, por exemplo, seria um papa, e ele diz, será que se eu for papa, isso de alguma forma provavelmente não se dará nesta encarnação, mas numa próxima. Então, ela, na verdade, diz que essa tiara espiritual significa autoridade moral e religiosa e não uma soberania efetiva. Ou seja, ele não seria um monarca, ele não seria, na verdade, como um papa, mas ele teria uma autoridade moral e religiosa. E aí, ela, dentre as coisas que ela observa em Kardec, ela diz o seguinte, que, por exemplo, ele, em alguns momentos, trocaria algo da sua precisão por um pouco de poesia. Essa afirmação dela, Kardec refuta depois, porque ele diz, na verdade, que ele gosta de ser extremamente preciso, lógico, que isso é o perfil dele. Mas, enfim, de outras coisas ele até concorda. Por exemplo, ela diz o seguinte, que o que ele procura, acima de tudo, o que o agrada, na verdade, é a clareza, a limpidez e a precisão. E isso é algo que ele concorda. Ele diz também que sempre prefere
aquilo que fala a sua inteligência do que apenas aquilo que fala a sua imaginação. Então, isso é algo também que ele concorda dentro das coisas que ela observou. Mas em relação à questão da tiara espiritual, isso aqui ainda foi essa primeira mensagem, foi em 1857, maio de 1857. Depois, ele diz assim, é a senhora Cardone, que no ano seguinte a essa mensagem, ela deixa Paris e ele não torna a vê-la senão 8 anos depois, em 1866. E quando ele a reencontra, ela até diz assim: lembra da minha predição acerca da tiara espiritual? E ela diz ali que realmente se configurou aquela previsão. Ele já era considerado realmente o instituidor, o fundador da doutrina espírita, e para sempre ele seria lembrado como tal. Então ela diz, em suma, o Senhor conquistou, sem a buscar, uma posição moral que ninguém lhe pode tirar. Ele diz, o Senhor será sempre o proclamado fundador da doutrina. Logo, em realidade, está com a tiara espiritual, isto é, com a supremacia moral. Ela até diz: reconheça, portanto, que eu disse a verdade. Então, essa mensagem, na verdade, mostra que o papel de Kardec em relação à doutrina espírita é algo que já estava plenamente e previamente planejado pela espiritualidade, nós sabemos disso, e a senhora Cardone, através da sua dupla vista, teve a oportunidade de visualizar, de realmente verificar esse futuro. Nós sabemos que a previsão de futuro faz parte da dupla vista, que inclusive já foi estudada aqui no estudo do Obras Póstumas nos capítulos anteriores. Então, essa é a primeira mensagem no que tange a tiara espiritual. Depois, nós temos mais outras mensagens que falam, que trazem a questão da nova reencarnação de Kardec. Nós sabemos que foi avisado a ele que ele precisaria terminar a codificação e foi dito a ele, nessas mensagens subsequentes, que o tempo da sua missão ainda na Terra seria algo em torno de 10 anos, a partir da data em que ele se encontrava aqui, que é exatamente, vou colocar para vocês aqui, em 1860, tá? Então, é a primeira vez que falaram sobre a duração dos trabalhos dele, foi em janeiro de 1860. Então, ele pôde ali perceber que ele teria algo em média de 10 anos. Mas disseram para ele, essa primeira notícia de uma nova reencarnação, foi exatamente no sentido de dizer que ele não veria completamente os louros da doutrina espírita naquela reencarnação, mas que isso seria possível em uma próxima. E realmente depois, essa aqui foi a primeira notícia, e numa próxima, que nós vamos ver também hoje, onde há mais detalhes no sentido de mostrando de que essa reencarnação, essa próxima reencarnação, mais ou menos quando ela se daria. Então, nós vamos ver agora exatamente essa primeira informação sobre a próxima reencarnação de Allan Kardec. Então foi dito assim: mas a verdade não será conhecida de todos, nem crida, falando sobre a doutrina espírita, certo? Nem crida, senão daqui a muito tempo. Aí diz mais: nessa existência não verás mais do que a aurora do êxito da tua obra. Terás que voltar reencarnado noutro corpo para completar o que houveres começado, e então dada te será a satisfação de ver em plena frutificação a semente que houveres espalhado pela terra. Vejam bem, então, aqui que de fato nós percebemos já claramente quando ele diz que nessa existência não verá mais do que a aurora do êxito. Primeiro, já dando o indicativo aí de que ele não permaneceria tanto tempo nesta existência, mas diz assim: terás que voltar reencarnado noutro corpo para completar
o que houveres começado, mostrando que o trabalho ainda não estava plenamente completo e que haveria necessidade dele retornar para completar a sua obra. Então vejam que a espiritualidade, ela não deixa de ter, ela foi clara para Kardec, clara com Kardec, no sentido de mostrar a ele o trabalho, o futuro de trabalho que ele teria numa próxima reencarnação. Bom, até chegar na outra previsão, que aqui aborda a questão do tempo, nós temos algumas outras mensagens antes, tá? Prévias aqui. Então, nós vamos abordar rapidamente sobre elas, para depois voltarmos a esse tema, que eu estou seguindo aqui as mensagens trazidas. Então, a próxima mensagem que nos é trazida é exatamente falando da Revista Espírita, mostrando o momento que Kardec estava pensando em publicar a Revista Espírita. E ele vem exatamente conversar com a espiritualidade sobre isso, porque ele estava esperando um auxílio financeiro, um aporte financeiro para que ele pudesse criar a Revista Espírita. E a espiritualidade diz a ele que ele faria, que ele daria encaminhamento com ou sem aquele auxílio financeiro, mas que a Revista Espírita de fato sairia e que não caberia a ele abandonar nada do que ele estivesse fazendo, que ele seguisse com os propósitos dele. E aí, o que acontece? No fim das contas, essa mensagem coloca a ele que ele deveria privar pela seriedade da revista, claro, mas também tinha que ser atrativa ao público, porque como era exatamente para iniciar, para que as pessoas pudessem começar a ler, a querer conhecer mais sobre a doutrina espírita, tinha que ter o viés científico sério de Kardec, mas tinha que ter alguma coisa que atraísse a atenção das pessoas, tinha que atender os dois públicos, porque senão eles até dizem assim, pelo menos no primeiro momento, e depois tu pode seguir com o teu lado mais científico, mas precisamos atrair. Então até colocam assim, ó, de começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade, reunir o sério ao agradável, o sério para atrair os homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo. E aí, interessante que tem uma nota onde Kardec diz que em 1º de janeiro de 1858, sem haver dito nada a ninguém, ele mesmo, com os recursos dele, ele lança o primeiro exemplar e, para a felicidade dele, foi muito bem aceito o exemplar e ele continuou o trabalho sem receber aporte nenhum. E ele diz que isso foi, inclusive, muito benéfico, porque se ele tivesse recebido um aporte, de uma certa forma ele ia ficar um pouco meio que submisso àquela pessoa. Então, aquela pessoa poderia opinar, poderia pedir para ele colocar ou tirar determinadas coisas, e como ele não dependeu de ninguém, ele se sentiu em total e plena autonomia de colocar aquilo que ele realmente achasse viável, tá? Então, essa é a comunicação que traz observações, considerações sobre a Revista Espírita, como ela iniciou. Temos uma outra mensagem também que fala sobre a fundação da Sociedade Espírita de Paris. Essa mensagem não é uma mensagem que ele recebe do plano espiritual, é apenas uma informação sobre as datas nas datas em que tem algo significativo para a fundação da Sociedade Espírita de Paris, porque mostra aqui quais os endereços, os locais onde a Sociedade Espírita de Paris foi é, é, no dia que foi fundada, onde ela ocupou os endereços onde ela se situava, até que ela conseguisse um endereço definitivo. Então, Kardec, nessa passagem, apenas diz que no início as reuniões aconteceram por um prazo mais ou menos de 6 meses na sua casa, que dava em torno de 15 a 20 pessoas, mas que até 30 já havia acontecido e que o ambiente não era suficiente para comportar de forma
agradável ou de forma realmente produtiva tantas pessoas. E aí foi quando eles começaram a pensar em um outro local. E aí ele diz que, na verdade, num primeiro momento, a sociedade foi. Bom, primeiro ela foi fundada aqui, segundo consta, no Palais Royal, tá? Na Galeria de Valois, e ficou nesse local de 1º de abril de 1858 a 1º de abril de 1859. E depois mudou de endereço, mas continuou aqui no Palais Royal, só que na Galeria Montpensier, ok? E ficou nessa galeria de 1º de abril de 59 a 1º de abril de 1860. Então, ainda ficou 2 anos aqui no Palais Royal, e aí depois é que ela foi para o seu lugar definitivo, que aí diz aqui, época em que se instalou num local seu, a Rua e Passagem Santana 59. Então ele diz aqui que não é nenhuma previsão de futuro, mas que ele resolveu mencionar essas informações sobre a fundação da sociedade porque ela é importante para o desenvolvimento, para a marcha da doutrina espírita, e ele achou importante trazê-las. A próxima comunicação, a próxima mensagem que nós temos aqui, fala exatamente da duração dos trabalhos de Kardec. Essa mensagem foi em janeiro de 1860. Na época, ele mesmo, Kardec mesmo, pensando sobre tudo aquilo que ele ainda precisava fazer, publicar, ele tinha na mente dele que ele precisaria de uns 10 anos para finalizar a codificação. E essa mensagem, ele coloca como algo bem interessante, foi exatamente neste mesmo sentido. Sem que o espírito ou o médium soubessem que ele tinha na sua mente o prazo de 10 anos, a mensagem veio exatamente nesse sentido, dizendo que para que ele concluísse tudo aquilo que foi programado, ainda faltaria mais ou menos 10 anos. Então ele diz assim, que quando ele pergunta, né, ele diz assim: como é que um espírito, comunicando-se em Limoges, onde nunca fui, pôde dizer precisamente o que eu pensava acerca da duração dos meus trabalhos? Ele está fazendo um questionamento para esse espírito, porque ele já achava que ele iria ficar aos 10 anos. E ele teve uma comunicação de alguém que ele não conhecia, falando desse prazo. E aí ele veio perguntar desse outro espírito como que isso foi possível se ele não havia comentado com ninguém. E aí o Espírito diz o seguinte: nós sabemos o que te resta fazer e, por conseguinte, o tempo aproximado de que precisas para acabar a tarefa. Entretanto, não é absoluto o prazo de 10 anos. Pode ser prolongado por alguns mais, em virtude de circunstâncias imprevistas e independentes da tua vontade. Ou seja, há um planejamento em tudo, nós sabemos disso. E para a tarefa de Kardec também tinha esse planejamento. Então a espiritualidade sabia o que lhe cabia realizar. Então eles tinham uma ideia de um tempo provável que ele ainda ficaria na Terra para cumprir a sua tarefa. Tanto é que ele diz aqui que, segundo os cálculos dele, isso levaria até mais ou menos 1870. Já que era 60 essa comunicação, ela se deu em 1860. E nós sabemos que Kardec terminou o seu trabalho e, na verdade, ele desencarnou em março de 1869, tá? Então, ele ainda ficou um pouquinho menos do que o prazo de 10 anos. Bom, tem uma comunicação aqui que nós não vamos nos ater, que na verdade trata de alguns acontecimentos sobre o papado, sobre um livro que ia ser publicado à época, que abordava sobre questões religiosas, e ele questiona se o papado, se a igreja iria de alguma forma se sentir ferida ou se iria se manifestar quanto àquele livro, se aquele livro que seria publicado ia de alguma forma afetar positivamente ou negativamente a igreja. E a espiritualidade diz que sim, que eles iriam realmente se posicionar sobre esse poder temporal do Papa, na verdade. Diz assim, ó, foste embaixador em Roma
Porque esse espírito, deixa eu colocar aqui. Ah, não fala aqui quem é o espírito. Então, assim, é o espírito CH. Diz: foste embaixador em Roma, e a esse tempo predisseste a queda do governo papal. Que pensas hoje a esse respeito? Não era de um livro, não, me equivoquei. Essa de um livro é uma outra passagem. E aí ele vem dizer que, na verdade, se aproxima o tempo que essa profecia se cumprirá, que, na verdade, tudo aquilo que acontece, que envolve a igreja, vai num processo, né, de aceleração. Em que sentido? Em que sentido? No sentido de dizer que a mudança está acontecendo, o progresso está acontecendo, e que se o papado não se modificar, não evoluir, não progredir, vai haver uma queda. Que queda é essa? Queda de fiéis, perdendo fiéis, porque nós sabemos que as pessoas, elas são conduzidas pela sua inteligência. A sua crença, ela tem que ter base na sua intelectualidade, nas concordâncias de verdades, de pensamentos que atendam aos seus interesses. E que interesses eu quero dizer? Os seus interesses de raciocínio, de lógica, de bom senso, aquilo que possa verdadeiramente responder os seus questionamentos. Como a humanidade, ela é hoje uma humanidade muito intelectualizada, algumas verdades papais, elas não se subsistem, elas não se mantêm. Precisa haver uma evolução para que o papado se mantenha. Então, ou o papado, na verdade, se modifica, ou ele vai perecer diante das verdades que a doutrina espírita, que a ciência e que o mundo, o progresso do mundo trará. Então, na verdade, essa mensagem é mais ou menos nesse sentido. Falando sobre esse poder temporal do Papa, do cristianismo, de Roma, nesse sentido, ok? Mas é algo que nós já sabemos, que a doutrina espírita, ela vem trazer verdades que hoje muitas religiões não aceitam, mas a própria ciência virá trazer e confirmar essas verdades. Nós temos ainda, falando sobre a sua missão, uma mensagem de abril de 1860, falando que seria uma missão árdua, uma missão difícil. Quando nós tivemos a última aula, onde nós também abordamos sobre a missão de Kardec, nós já tínhamos visto isso lá atrás, quando o Espírito, a Verdade, trouxe informações muito lúcidas, muito claras sobre as lutas que Kardec enfrentaria na sua missão. E aqui diz exatamente isso. Diz que a missão de Kardec é uma missão perigosa e que para cumpri-la são necessárias uma fé e uma vontade inabaláveis. Kardec as tinha sem sombra de dúvidas. Além disso, além dessa fé e dessa vontade inabaláveis, abnegação e coragem para afrontar as injúrias e não se alterar com a lama que a inveja e a calúnia atirem. Porque Kardec enfrentou, mas ele não se deixou abater pela inveja, pela calúnia, muitas vezes de amigos, pessoas que ele confiava. Ele seguiu firme e perseverante na sua missão. Então, era uma missão que não poderia ser confiada a qualquer pessoa, mas a pessoa que tivesse o perfil que era necessário. Então, ele até diz assim: deixai que falem, deixai que pensem livremente. Tudo, excesso à felicidade eterna, dura pouco. Então, ele diz aqui: tudo vos será levado em conta, e ficai sabendo que para ser-se feliz, é preciso que se haja contribuído para a felicidade dos pobres seres de que Deus povoou a vossa terra. Então diz: permaneça tranquila e serena a vossa consciência, que é o precursor da felicidade celeste, mostrando a ele que seguisse firme e perseverante, independente das críticas, das invejas, das injúrias que ele sofresse. Que ele tinha com certeza a fé, a vontade, a abnegação e a coragem necessárias para a missão dele. Depois dessa mensagem, nós ainda temos a que fala sobre o futuro do Espiritismo. É uma mensagem de abril de 1860, falando que ele tem um grande papel a desempenhar na Terra. Nós sabemos que a doutrina espírita é o precursor de grandes mudanças na moralidade, no modo de ver
e de agir na Terra. Traz para a humanidade uma nova forma de ver a vida, nos dá e nos mostra o sentido de nós estarmos na Terra, que é objetivando a evolução, o progresso, para um dia chegarmos à condição de espíritos perfeitos. Então, essa mensagem, ela foi trazida e aí diz exatamente isso, que o espiritismo é chamado a desempenhar um imenso papel na Terra. Diz aqui, instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo. Então vejam que na aula de hoje nós falamos aqui da queda do poder temporal do cristianismo, do Papa e do futuro do espiritismo, mostrando que o nosso objetivo maior é o progresso e a evolução, e que tudo aquilo que hoje se coloca numa condição de óbice, de obstáculo, será ultrapassado de uma forma mais ou menos lenta, mais rápida ou não, mas será ultrapassado, porque, na verdade, a evolução da Terra, o progresso da Terra, precisa se dar e vai se dar, querendo ou não. Há aqueles que não querem, há muitos espíritos que não querem, mas a evolução está dentro do planejamento do Pai e, como tal, ninguém pode se interpor nesse processo. Então, é uma mensagem curtinha, mas traz isso para nós. E aí, nós vamos trazer a última mensagem da nossa aula de hoje, que é a que fala sobre a volta de Kardec ao plano espiritual e também a próxima reencarnação de Kardec, tá? Então, essa mensagem se intitula Minha Volta, tá? E aí, dentre porque a mensagem ela não é muito extensa, mas no início ele começa falando para ele prosseguir na luta dele, no trabalho dele, que ele siga firme e perseverante, tá? Então, tanto diz assim: prossegue em teu caminho sem temor. Ele está juncado de espinhos, mas eu te afirmo que terás grandes satisfações antes de voltares para junto de nós por um pouco. Vejam que isso aqui é exatamente já falando que ele ia ter oportunidade de usufruir de algumas alegrias da doutrina espírita, da implantação, da divulgação da doutrina espírita, da vivência dos preceitos espíritas na Terra, antes de retornar ao plano espiritual. Mas ele já diz aqui, por um pouco, mostrando que Kardec não permaneceria muito tempo na erraticidade. E aí traz exatamente a informação falando mais claramente sobre esse processo. Então, eu trouxe aqui para vocês, para que nós possamos finalizar com essas observações. Então, vejam o que o Espírito diz. Diz assim: não permanecerás longo tempo entre nós, na erraticidade. Terás que volver à terra para concluir a tua missão, que não podes terminar nesta existência. Se fosse possível, absolutamente não sairias daí. Mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Ausentar-te-ás por alguns anos, e quando voltares, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo, porque nós sabemos que Kardec só teve contato com a doutrina espírita após os 50 anos de idade. E nessa nova condição, ele teria a oportunidade de, desde cedo, começar a trabalhar. E aí diz: entretanto, há trabalhos que convém os acabes antes de partires. Por isso, dar-te-emos o tempo que for necessário a concluí-los. Essa mensagem, lembro, foi em 1860. Ele ainda tinha muita coisa a fazer, nós sabemos disso. Então, ele só iria reencarnar, desencarnar, quando ele tivesse concluído. Aí tem uma nota aqui, veja. Calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer,
Deixa eu passar aqui os slides para você. Então, como é que tem aqui? Calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer e levando em conta o tempo da minha ausência e os anos da infância e da juventude, até a idade em que um homem pode desempenhar no mundo um papel, aqui já no mundo material, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século ou no princípio do outro. Então, é exatamente por isso que algumas pessoas abordam e acreditam que Kardec voltou na figura de Chico Xavier, porque, segundo o que foi dito, ele não ficaria muito tempo no plano espiritual e ele voltaria ali no fim do século passado ou no início do outro. Então, quando nós sabemos que Chico Xavier nasceu ali, parece-me que em 1910. Então, existem pessoas dentro da doutrina espírita, Geraldinho Lemos é um deles, que afirma que Chico Xavier seria a reencarnação de Allan Kardec. E há um outro grupo dentro da doutrina espírita, trazendo outras observações, outras ponderações, dizendo que não, que Allan Kardec não reencarnou em Chico Xavier, como Chico Xavier, tá? Fato é que Chico Xavier em nenhum momento disse para as câmeras que ele seria a reencarnação de Allan Kardec. Então, nós temos suposições, nós temos ponderações, ambas respeitáveis, com as suas ponderações que têm validade, mas nós aqui estamos trazendo apenas uma observação, mas nós não podemos afirmar nada, porque quem o poderia fazer não o fez. Certo? Bom, meus queridos amigos, são essas as mensagens, as análises que nós fizemos na aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido proveitoso para você. Temos ainda muito conteúdo pela frente. O conteúdo da obra é extenso, mas devagarinho, devagarinho, nós vamos com certeza finalizando o estudo. Pois muito bem, espero que você continue conosco para que na próxima aula estejamos juntos mais uma vez. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.